Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Spanenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia dos habituais João Blanco e João Gil. Miguel Rocha não está cá hoje. E hoje temos aqui uma salada de temas, não de fruta, de temas, para este episódio. E vamos começar por falar de algo que também marcou este fim de semana, que foram as despedidas de Rafa e Taremi das suas respectivas casas. Já não vão jogar mais no Estádio da Luz e no Estádio do Dragão, respectivamente. E vamos aqui começar pela minha esquerda. Gil, o Rafa diz adeus ao fim de 8 anos de Benfica, desde 2016. Um jogador que sempre dividiu muito os benfiquistas, muitos o consideram quase uma lenda, uma referência. Uma lenda é uma palavra muito forte, mas uma referência do Benfica. Vimos várias pessoas não só a aplaudir de pé, mas também a fazer a típica inclinação, vénia. O que é que, para ti, o que é que o Rafa acrescentou ao Benfica ao longo destes 8 anos? Olha, em primeiro lugar, deixa eu começar pelo fim, a história da vénia. Eu, a partir do momento em que vi adeptos a fazer vénias ao Servi, acho que a vénia deixou de ter o significado que deveria ter, na minha opinião. Porque uma vénia, obviamente, é um gesto que simboliza quase uma veneração a um jogador, neste caso. Eu acho que nem o Servi, num patamar bastante mais abaixo que até o próprio Rafa, mas nem o Rafa, são jogadores a esse nível de serem venerados no clube. É verdade que o Rafa deu muito ao Benfica, agora não sei precisar o número de títulos, mas conquistou vários campeonatos. Taças, acho que foram poucas por acaso, que o Benfica não conquista taças de Portugal desde 2017, penso eu, portanto pouco. Deve ter conquistou para aí uma. Taças de Portugal também já não conquista há um tempo. Taça de Portugal não ganha desde 2017, foi o que tu disseste. Taça da Liga, sim. E Supertaças tem pelo menos 2 que eu me lembro, capaz de ter mais. Portanto, apesar de tudo, é um saldo positivo em termos de troféus para o número de anos em que ele cá esteve. É um jogador com mais troféus do que muitos dos que estão neste momento no Benfica, e muitos dos que passaram lá também, se calhar, tanto tempo como ele. É um jogador que sempre se mostrou ter 2 faces durante a própria época. Normalmente fazia 6 meses de altíssimo rendimento e depois desaparecia nos outros 3 ou 4 meses, e portanto um jogador muito inconstante, mas penso que sempre se mostrou mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Portanto, se me tivesses de perguntar um balanço, diria que é positivo, mas não ao nível de ser venerado. Ainda ouvi, não foi esta semana, mas já ouvi uma frase que acho que é muito interessante, que é: os jogadores cujo Benfica lhes deu mais do que eles deram a eles, neste caso acho que é o caso do Rafa, vão passar e vão ficar obviamente de certa forma marcados, mas vão passar e sinceramente não fazem muita moça. Depois há aqueles jogadores que deram tanto ao Benfica como o Benfica lhes deu a eles, como é a questão, se calhar muitos deles agora na estrutura e são profundamente acarinhados pelos adeptos, como é o caso de Chel, Chalana, Humberto Coelho. Chel já não está. Quem? O senhor Chel já saiu. Do quê? Da estrutura do Benfica. Sim, mas continuam na memória dos benfiquistas e profundamente acarinhados. Ia falar também do Tony. E depois há os jogadores que deram mais ao Benfica do que o Benfica lhes deu a eles, e para esses jogadores há uma estátua à entrada do estádio, e é esse o único jogador. Portanto, acho que o Rafa se enquadra claramente na primeira categoria que eu disse, que é os jogadores cujo Benfica lhes deu mais do que eles deram ao Benfica. Apesar de tudo, um jogador, acho que acima da média do que poderemos considerar um jogador do Benfica. Eu acho que com a idade o Rafa se vai provar um jogador medíocre. Para mim o Rafa não tem qualquer tipo de ligação ao Benfica. Deve ser pouco, não ser assim, alguém com alguma pancada pelo Rafa. O Rafa não criou qualquer tipo de ligação com os adeptos ao longo destes 8 anos. Diz-me uma flash interview do Rafa.
Não tens. Nunca assumiu Nem desta vez que ele responsabilidades. ganhou o prémio de homem do jogo Não. disse nada. Ele diz obrigado e vai-se embora. É literalmente isto. Não tens flash interviews do Rafa. Tiveste aquela em que ele se despediu logo dos adeptos do Benfica, mas deve ter sido as poucas. De resto não tens flash, nem até mesmo se calhar conferências de imprensa. E por isso, jogadores que se calhar, estou a pensar por exemplo no Nico Gaetan, que se calhar ainda ficou cá um bocadinho menos tempo, se calhar 6 anos. Para mim é um jogador com o qual eu me liguei muito facilmente. É um jogador que mostrava, era constante e que mostrava amar o Benfica, não é? O Rafa não me admirava nada, de todo, se na próxima época víssemos o Rafa do lado errado da segunda circular. Não me admirava nada. O Amorim até já se foi fazendo a ele publicamente, dizendo em várias conferências, sim, antes de jogos contra o Benfica, que o Rafa era um grande jogador, que quem lhe dera ter um Rafa no plantel, etc, etc. E eu sei... Quem lhe perguntava sobre isso era um jornalista. Certo, mas ele fazia-se, podia Tal dizer... como se lhe dissessem, olha, eu gostaria de ter Di Maria na sua equipa. Ele, sim, é um bom jogador, quero. Sim, mas ele, de outra maneira, mas podes ir ver a maneira como ele também se fez ao bife. E portanto, para mim o Rafa... Pá, entre o Rafa e o Edward, o Rafa todos os dias da vida. Não, está bem, mas entre comparar alguém que faz alguma coisa com um espantalho... Epá, são dois estilos de jogador parecidos. Gajos que correm, mega inconstantes, já sabem finalizar. Sim, Só que mas lá o está, o Rafa tem uma taxa de acerto de ações N vezes superior Eu ao acho que são Edward. jogadores algo diferentes. Vá, não estou assim tão de acordo. Mas Só vês à cor, puto. O Rafa teve vários momentos decisivos pelo Benfica. Acho que a melhor exibição que ele fez pelo Benfica foi frente à Juve, o ano passado, em que de facto virou aquela Juventus toda ao contrário. Mas a inconstância para mim vai ser sempre a grande marca do Rafa. Claro que nos podemos lembrar de jogos como aquele no Dragão, este contra a Juventus, contra o Portimonense em casa, em que no fundo fecha a questão do campeonato, os 2 golos que marca contra o Sporting. Mas no fundo, para mim, eu vou muito mais lembrar do Rafa pelas vezes em que reclamava com ele de como é que este gajo decidiu isto mal, do que por estes momentos que teve. Mas pronto, Blanco, nós começámos praticamente o nosso podcast assim, em 2020, a falar de saídas a custo zero, e vemos o Porto a deixar sair mais um dos seus ativos. Mas primeiro quero falar do Rafa aí. Podes falar do Rafa, vai ser uma pergunta mais geral, estava só a fazer uma ponte, destruíste a ponte, obrigado. Maria. Eu ia fazer uma piada de humor negro horrível. Vá, continua. Tem a ver com o Rússia e ponto é que Ucrânia. caía? E portanto, vários ativos do futebol português que saem a custo zero. Lembro de Brahimi, Nani, Montero. Vários ativos Só que no saem a Porto custo tens uma zero. lista gigante. Sim. Corona. Exato. O Alex Não. Não. United. Pois foi. Mas temos vários ativos, grandes ativos do futebol português que vão saindo a custo zero. Que razões vês para isso? Para mim, acho que há momentos diferentes. É uma coisa, parece-me a mim, Rafa e Taremi, que já não estão no auge da carreira, vão entrar numa fase decadente da carreira e os clubes permitam que eles saiam e possam eventualmente. Acho que nenhum deles vai para a Arábia, cheira-me. O Taremi já tem acertado com o Milan, não é? Com o Inter. Com a Inter. Ai, credo. Enfim, gosto tanto da Inter. É um penaltis para a Inter todas as jornadas. Isso é verdade. Mas, e outra coisa é, lá está, um Corona no auge da carreira sair, um Brahimi no auge da carreira sair, e portanto, o que é que tu achas e que tu sempre foste contra estas saídas? Para ti era preferível receber €1 do que sair a custo zero? Não, mas calma, há diferença. Uma coisa é sair no final de contrato, outra coisa é a forma como Monteiro e Nani saíram do Sporting, que é, Certo. tiveram uma abordagem, olha, tipo, a 1 ano de acabar o contrato e, olha, não, eles podem já a custo zero. Isso acho estúpido. Certo. Agora, se estás a acabar o contrato, nada a fazer, não é? E portanto, podes pegar no Taremi, podes pegar no Rafa, podes pegar em quem quiseres, mas que motivos Olha, depois também apontas para esta quantidade de saídas a custo zero? Olha, vou um bocadinho abordar os dois, porque ouvi-vos aí a dizer baboseiras. Em primeiro lugar, pá, em que terra... Isto vamos já começar assim. Pá, patamar, jogadores que deram mais ao Benfica do que o Benfica a eles, fala-se do Eusébio.
Como? Discordas? Discordo. Porque, muito Também- simples, Não, mas tu estão O- a olhar, eu não quis pegar por aí. mas eu- o Eusébio, obviamente, que dá tudo ao Benfica, dá uma bola de ouro, dá taças com os campeões europeus, mas quem é que era o Eusébio antes de ir para o Benfica, exatamente? As escolhas do Benfica, desculpem, as escolhas do Eusébio antes de chegar ao Benfica era Benfica e Sporting. As escolhas do Aimar quando decidiu vir para o Benfica é um leque gigantesco. As escolhas do próprio Di Maria este ano antes de vir para o Benfica, Di Maria podia ir para outro sítio qualquer. Pá, portanto, Saviola. calma aí com essas Sim, coisas. mas o que eu Ah, digo e temos a velha só para gajos que, no mínimo, dão exatamente igual ao Benfica, o Benfica deu a eles. O Olha, Rafa isso eu não não disse deu ao isso. Benfica Eu não igual disse que o Benfica lhe deu a ele. Não, Como eu acho que o não? Rafa Não. podia ter dado muito mais ao Benfica do que aquilo que deu. Pronto, vamos pegar no Rafa. Eu percebo que o Rafa não seja ídolo, porque também o Rafa nunca o quis ser. O Rafa era pago para jogar futebol, e jogava bom futebol. E acaba por aí. O Rafa não é o gajo... Não, de- não, tu não podes dizer isso. Tu é um jogador que desaparece metade da época. Não podes dizer isso. Calma. Primeiro, o Rafa Os foi 2 meses sempre... da época passada, o os últimos Rafa- 2 meses, ele saiu da convocatória. O Rafa desapareceu. Literalmente. Nos últimos 6 meses da época passada, a equipa do Benfica desapareceu. Não é por Não, aí. ele literalmente, ele não aparecia nas Man, convocatórias, não aparecia no Man, boletim. quando- quando passou- Man, por motivos Mas não me lembro, oficiais só era vi lesão. Puto, epá, tens de acreditar em certa parte. Não aparecia no boletim clipe. Agora, eu acho que. Não há Eu acho que. Lá está, eu acho que o Rafa não No sente Benfica. qualquer tipo de amor pelo Benfica. Nem acho que tenha de sentir. Ele era pago para jogar a bola e jogava bom futebol. E acho que isso chega. Não, o Rafa não é em o gajo. 60% dos jogos. O Rafa não era o gajo de chegar com flash interview e dizer eu amo o Benfica e bater no peito. E epá, não é esse gajo, simplesmente. Era pago para jogar futebol e jogava. Está ligado a N momentos importantes conquistas de títulos do Benfica. E não estou só a falar de gols, estou a falar de estatísticas, estou a falar de impacto em jogos. Agora vocês dizem, pá, o Rafa também decidia N lances mal, está bem? E é por isso que nunca saiu da Liga Portuguesa, porque não tinha essa capacidade de decisão. E eram mais os que ele Soubesse. decidia mal do que bem. Se soubesse decidir, já tinha De ficado acordo. 2 anos no Benfica e não De 8. acordo. Sim, sim. É simples. Agora, quando esteve no Benfica, não tem o estatuto de lenda do Benfica, também concordo, claro que não. Pá, mas acho que tem de ser recordado com bons olhos, mano. Tipo, Então, e o que é que eu disse? Exibições de Um luz. balanço positivo. exibições de luxo no Dragão, 2 gols ao Sporting, Liga dos Campeões. Eu disse, um balanço positivo. Figura fundamental da Reconquista, figura fundamental do Campeonato do Schmidt. Em 8 anos de Benfica, ele está mais ligado a momentos negativos do que Mas isso, positivos. é porque é devido ao próprio Benfica, não é devido ao Rafa. Não, por É culpa devido ao dele. momento do Não, Sporting desculpa, Benfica. em momentos do de próprio lances Benfica. decisivos em que ele está um para um com o guarda-redes, é ele que falha. A estrutura falhou. Não, foi ele que falhou. Então, ou seja, estamos aqui a culpar um jogador moralmente só porque devia ter treinado mais a finalização. Não, eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer que o Rafa. Eu não estou a Se é dizer, por aí, o Paulinho tem um balanço negativo no Sporting. O que não tem. O Mas Paulinho está ninguém associado a disse N que é um gols balanço importantes no negativo. Sporting. Não, Quer dizer, eu mas pelo o menos Paulinho não este ano dá 13 Eu pontos não ao disse. Sporting, os gols dele. Pronto. Mas eu não disse que era um balanço negativo, lá está. Pronto, eu não acho que Mas Foi um pensar balanço no- positivo. Eu acho Pelo que o contrário. Rafa tem, no futuro tem de ser recordado com bons olhos. Podemos falar do... Não simpatizei muito com ele, porque ele não falava muito do Benfica e não mostrava muito amor. Válido. Agora, futbolisticamente, tem de ser recordado com bons olhos E obrigatoriamente. é. Foi o que eu disse, balanço positivo. Futebolisticamente deu muito mais do que o Acima Pizzi, da por média. exemplo. Pá, acho que isto não é essa que é a questão. não, Acho é a que- questão. É o problema do Pizzi. Futebolisticamente deu muito mais O contra problema- Almeida. O problema. Está bem, mas isso até o Gilberto se calhar deu. O grande problema do Pizzi foi ter caído de uma forma estrondosa no último ano dele pelo Benfica. E aquelas Porque, histórias de resto, todas de se o Rafa, balneário. exatamente. Mas o Rafa também E está o aí Rafa metido. também, sim. O Rafa está aí metido. E se o Rafa agora renovasse com o Benfica, eu acho que iria acontecer aquilo que caiu ao Mano. Pizzi. O Pizzi não soube encerrar o seu ciclo no Benfica. Mas o Pizzi, para mim, está muito mais ligado a bons momentos do Benfica que o Rafa. Por acaso isso é engraçado, é que eu olho, penso no Pizzi e penso em mais bons momentos do que penso Ora no bem. Rafa. E se Ora calhar bem. nem é verdade, mas pelo menos é o que eu penso. Ora bem. Pronto. É a minha sensação. Taremi. Uma saída que me faz sentido também. Final de ciclo, também muito devido à cultura de vendas do Porto dos últimos 10 anos. Uma saída que faz sentido. Até acho que um bocado tardia. Nota-se claramente que ele adiou isto para poder sair a custo zero. Taremi ia sair para um clube maior de ter ido há 2 anos, máximo há 1 ano. Agora até vai chegar à Inter, eu acho um pouco num estado já decadente. De carreira. Repara que ele já era para ter sido o verão passado. Foi disputa de agentes. Porque o Taremi tem o seu agente e o Porto contratou um agente para vender o Taremi. Aquilo da conflito ele não foi. Pronto. Lá está, ou seja, acho que o timing não faz muito sentido. Acho que o casamento já estava mais que anunciado até o ano passado, quando o Porto joga com a Inter. Sim, sim. Fala-se muito sobre isso. O próprio treinador da Inter elogia sempre muito o Taremi.
Epá, e acho que faz sentido. Agora, sobre saídas a custo zero, estas, ao contrário daquelas que mencionava, ou seja, diferença clara para Nani e Montero. Claras, que aí o Varandas não fazia ideia do que é que estava a fazer, entretanto rodeou-se de malta melhor e calou-se, e daí do Sporting estar a funcionar agora. Quanto ao Porto, O Blanco elogiou o Varandas. não, o melhor elogio que eu tenho a fazer ao Varandas é que gosto muito dele quando está calado. E esta semana vai-me dar razão Estás com também. E esta semana vai-me dar muita Grandes razão. declarações. Pá, e presumo que vocês com o Rui Costa seja ao contrário. Eu gosto é quando ele fala, também é raro ele falar. Pois, se calhar por causa Depois disso. iam todos embora. Uau, pronto, ok. E mexe lá quem? Vais lá tu? Vou. Pronto, olha. Então depois dá aí um tachinho, mete-me no órgão social qualquer do Benfica. Vogal da mesa, qualquer coisa. O gerismo tem de ir embora. E ainda não foi Não, morto. isso concordo plenamente. Gil, Benfica está. Está doente, como eu disse no último Ora bem. episódio. Vá, Blanco, continua lá. Prometemos não falar do Benfica hoje. Mais. Eu não prometi nada. Não, porque vais por causa das claques. Pois. Mas, ou seja, isto é um problema do Porto não conseguir vender os seus maiores ativos no timing certo. E isso depois resulta ou seja, isto resulta em duas coisas. Como não conseguiu vender certos ativos no timing certo, em Brahimis, em Herreras, em Filipes, etc., que saiu tudo a custo zero, tudo craques do Porto, levou a duas coisas no futuro. Em primeiro lugar, que não soubessem corrigir esses erros porque Coronas e Taremis igual. Segundo, que outros craques também saiam por um preço inferior porque sabem a historial do Porto e porque sabem a necessidade financeira do Porto. Caso claro, Luís Dias. Luís Dias tem saído. Sérgio Oliveira, o que é que aconteceu? Também já foi meio em final O de Sérgio contrato. Oliveira também nunca. Não sei se saiu a custo zero, Acho que não não, me acho lembro. que não. Mas o Sérgio Oliveira também nunca ia ser uma venda multimilionária do Porto. Certo, mas muito superior àquilo que foi. Se foi Tá, mais- agora, qual é que foi a última grande venda do Porto? Eu não me lembro. Não, é verdade. Não Capaz de tens. ser mesmo. Quer dizer, grande, quê? só Porque, epá, Vitinha, menos do que valia. Fábio Vieira, Fábio menos Vieira. do que Não, o valia. Fábio Vieira está a sentar que foi um. Fábio pela Silva, culatra. muito mais do que valia. Ah, Isso é verdade. Olha, Essa se foi uma calhar grande foi- 20 e venda. tal milhões por um gajo que tinha feito uma meia dúzia de jogos na equipa. 40! 40? 40? Meu Deus. Foi para o Wolverhampton. Então não foi mesmo do Luís Dias. Pois. É, o Luís Dias. Pá, em que terra é que no Luís Dias e Darwin sai num mercado a seguir ao outro e o Darwin sai por 75 mais 25? É 40 milhões, E é? o Luís Dias 45, pá, em que terra? 40 milhões. Mas pronto, eu acho que isso prende-se muito com o Porto, porque o Sporting agora sai em final de contrato também, ou são malta que é para dispensar, ou é fechar de ciclo. Algum cheira que o Neto também sai este ano. Ah, sim, 100%. Com alguma pena minha da Sai ou importância- fica na estrutura? Sai. Achas que não fica? Não, já percebi o que é que queres dizer. Se calhar como team manager, não sei, não faço ideia. Sim, Mas sei que o Amorim... fica tipo Luizão. Pá, tens que faça mais do que ir reclamar com os árbitros e ir dar Levantar a papelinho de placa. exatamente. Meu Deus. Epá, e pronto, e o Benfica, este Rafa também é muito sui generis, é um caso único porque pá, o Rafa quer testar outro contexto e acho que é legítimo. O Rafa vê isto e já no Braga Rafa também quer não encher sei os que- bolsos. Estou muito curioso que contexto é que ele quer experimentar. Eu Quer encher cheiro- os bolsos. Não, eu Não. sinto que é Arábia ou uma coisa do género. Eu cheiro-me que ele fica cá. O Rafa tens de pensar que o Rafa vê isto como tu verias a tua próxima profissão. Queres ir para um sítio que tem melhores condições de trabalho, tem mais dinheiro. Se o teu chefe faz coisas com que tu não concordas, tu fazes da folha. Bruno Bastava- Lage, Jorge Jesus, etc. Bastava dar uma equipa. O quê? Bem, depois de terem tirado tochas aqui para o estúdio, passamos para o próximo tópico, que são precisamente claques. Gil, vemos um vulcão em erupção, claramente. Nós não temos claque, não é? Portanto, nós temos um conjunto de adeptos organizados, dois conjuntos de adeptos organizados, chamados No Name Boys e Diabos Vermelhos. Vê-se claramente que estão contra mais do que o presidente, estão contra o treinador. Os outros adeptos, muitos deles, não todos claramente, viram-se contra os No Name, que têm sido também a figura de destaque destes protestos anti-Roger Schmidt. E portanto, o que é que tu achas da importância das claques? Acho que posso fazer assim, se quiseres pegar entre o equilíbrio de uma claque e um conjunto de adeptos organizados, de o que é que uma claque pode acrescentar, o que é que, não é? No fundo, é isto, acho que é uma boa pergunta. O que é uma claque e o que é que uma claque pode acrescentar ou prejudicar um clube, que neste caso os No Name este ano já deram
um prejuízo gigante ao Benfica, multas enormes ao Benfica, jogos à porta fechada para o Benfica. Uhum. Como se algum deles alguma vez na vida fosse cumprido. Foi cumprido, o Benfica não pôde levar adeptos para fora. Ou seja, Na não é um Champions. jogo à porta fechada em casa, já percebi. Não, Tá bem, foi tá bem, fora. tá bem. Pronto, olha, em primeiro lugar, espero que não me interpretem mal, mas um prejuízo é comprar um Jurasek por 14 milhões. Isso é um prejuízo. Isso é um facto. Estes prejuízos, obviamente que são chatos, mas aquilo não é nada para o Benfica. Tipo as multas de 500 e tal euros, 2.000 euros. Para um clube como o Benfica, com tanto dinheiro e para gastar em jogadores, não O deve ser Coco nada. recebe 2.000 euros por semana. Pois. Quem dá 14 milhões pelo Jurasek também paga umas multas. Pois, devem pensar assim lá dentro. Mas voltando à essência da tua pergunta, o que é uma claque? Supostamente uma claque deveria ser um conjunto de pessoas aficionadas, neste caso ao clube, e que estejam lá para transmitir apoio. Pelo menos é essa a ideia inicial. Obviamente que, transportando para o contexto atual, o apoio será sempre necessário e espero bem que se dê o apoio a uma equipa do Benfica, mas os adeptos, sejam da claque ou sejam de qualquer outra parte do estádio ou qualquer outro tipo de adeptos, têm todo o direito a manifestar-se contra o que se está a passar. De qualquer maneira? Não, de qualquer maneira não, acho que não. Acho que assobiar, chamar nomes para lá para dentro, com alguma coisa, qualquer adepto de futebol ou a maioria pode fazer, acho que é perfeitamente legítimo. Agora parte também, aí a minha opinião, com atirar tochas, atirar garrafas ao treinador e aos jogadores. Atenção que não foram os claques que atiraram garrafas de água ao Sim, mas treinador. estou a falar no geral de manifestações de protesto. Eu acho muito bem o assobio, o falar ou tentar falar com os jogadores à saída e com o treinador à saída de um jogo. Agora arremessar objetos, tochas e tudo o que seja isso para dentro do campo, obviamente que não. Não prejudiques o glorioso. Pois, e depois começar a mandar tochas. Até de fora do estádio já mandaram. Já vale. Sim, não fomos nós. Tentaram agredir os nossos jogadores. Exato. Mas obviamente que eu não concordo com essas formas de protesto, apesar de achar que as claques têm uma importância enorme no que é um clube de futebol, principalmente pelo apoio que dão, mas não gosto de diabolizar as claques no sentido de vamos acabar com aquilo, só dão problemas, só estão para ali a tirar tochas. Obviamente que isso é errado, mas eu acho que é muito mais importante ter uma claque que compensa tudo isso. Agora também não vamos exagerar e não vamos ter uma máfia, não é? Como é os 4.000 bilhetes que foram removidos lá aos outros senhores lá do Norte. Mas pronto, já continuamos a falar sobre isso. Bem, eu sou adepto que os clubes tenham claques, que adeptos se organizem e possam formar, possam ter direitos e regalias e deveres também como tal. Sou a favor da pirotecnia no futebol, porque se vê belos espetáculos lá fora, mas sou contra estes comportamentos selvagens que vão acontecendo. Não é a primeira vez que assisto, já só fui a um jogo do Benfica, foi Benfica Braga, onde também fizeram isto. Fui uns anos ao Sporting, no Sport 19-20, onde a própria Juveléu também teve esta atitude de mandar tochas para o relvado, apesar de situações diferentes, neste caso a Juveléu mais contra o presidente do que propriamente contra o treinador. Garanto também muitas tochas dos não-Neymer eram contra o presidente. Não, muito provavelmente também, sim. Mas pronto, pelo menos o nome que vem à baila no estádio mais vezes é Roger do que propriamente Rui. E portanto, sim, acho que, claro, há vantagens e desvantagens. Também temos claques ou pessoas dentro da claque que depois também vivem à custa do clube, que ficam também lá a ganhar um tachozinho. Portanto, claro que há pontos positivos, claro que sim, uma claque faz toda a diferença para puxar a equipa, obviamente, porque, e pelo menos eu digo isto, que é, de facto, as do Benfica são a mais fraca dos três grandes, ou até mesmo que a do Vitória. É claro que em si, não estou a dizer os adeptos, porque muitas vezes
quando há jogos fora, e não vai só a claque, parece que há melhor ambiente aí, mais puxar pela equipa do que na Luz. E não estou a falar só destas alturas de protesto. Havia vários jogos em que mal só via os no-name, mal só via os diabos, e portanto é triste. Portanto, Blanco, tu que nos chamaste a atenção para este roubo, vou usar esta expressão, dos Super Dragões relativamente aos bilhetes, e também já tiveste esta experiência do Juveléu. Como é que também vês as claques no futebol? Olha, tu utilizaste aí uma palavra que foi... Agora já me esqueci qual é que foi. Não, aquilo que... Estes comportamentos, disseste selvagens, acho eu. Selvagem não é tirar uma pirotecnia para o relevado. Selvagem é esfaquear um adepto da mesma equipa, como aconteceu em festejos do Porto e como aconteceu este ano na Luz, no terceiro anel. Isso é selvagem. Naturalmente. Não, Agora, isso é crime, não é selvagem. É crime. Pronto, atirar a pirotecnia para o campo não é selvagem, é protesto. E obviamente que os adeptos começam os protestos por então, mas o que é isto, blá blá. E depois vai crescendo consoante o nível que eles... Ou seja, o nível de mudança e o nível de adaptação que percebem que a estrutura faz. Se a postura de direção e do treinador do Benfica é constantemente através da comunicação, hostilizar adeptos, é não mudar a perspectiva, não dar sinais de mudança por manter o treinador e até promove malta de uma estrutura incompetente. Portanto, andam a sair malta do Benfica e não está a ir buscar mais malta. Agora o Rui Pedro Brás até promovido foi, pelo excelente trabalho que fez este ano. Portanto, vê-se isto, começa-se a aumentar os protestos. E vai-se continuar a aumentar até se ver mudança, porque isto é assim em todos os clubes. Neste caso, no Benfica, acho que relembro que os protestos até começaram mais na central. Não é? Quem atira a garrafa d'água... Isto não é sobre classes, isto é sobre adeptos. O que eu estou a dizer, isto é sobre adeptos. Mas repara que neste momento, os no-name, ao fazerem isto, estão a virar o resto dos adeptos, que são contra este tipo de protestos, contra eles. Certo. E no fundo, dá aso a que a estrutura se esconda atrás deste conflito entre adeptos. Pronto, é uma escolha dos no-name. Claro. Mas Não acho tão legítima como outras, agora é perceber o que é que querem disto. Não acho ilegítimo este tipo de comportamento. Não acho. Por no momento em que não são ouvidos nem os adeptos da central, nem as claques, nem o que seja, faz até serem. E isto foi assim no Sporting, e essa malta em 19-20 continua a não ser ouvida. Porque os protestos do Sporting nessa altura não eram só os maus resultados esportivos, eram o Varandas que desrespeitou e muito adeptos e sócios do Sporting. E ele não deixou de respeitar. O que aconteceu foi, ele calou-se e o Sporting começou a ganhar. Foi só isto. Ou seja, e no Benfica é igual. Eu disse aqui todos os episódios desde janeiro para aí. Não existe sentido crítico neste ano no Benfica. Sabem porquê? Porque eu já vivi o que o Benfica está a viver hoje em dia. A partir do momento em que o Benfica, se o Benfica ganhasse este campeonato, não havia metade das queixas que está a haver. E a metade das queixas não é só o Benfica joga mal futebol. A estrutura fez isto, apontou-se este, não havia metade das queixas. E ninguém estava a falar que agora... Eu nem ia saber que há uma AG do Benfica em junho. De acordo. Porque a bola entra. E o adepto de futebol é assim. Mal, erradamente. Sim, como é que a bola entrou? Porquê é que a bola entrou? E quando eu falo aqui, e falo aqui do quão corrupto era Pinta Costa, e falo aqui do quão corrupto era Vieira, falo aqui como o Porto ganhou o Penta, falo aqui como o Benfica ganhou o Tetra, é por algum motivo. Porque se eu visse o Sporting, é preciso perceber como é que se ganha. Se eu visse o Sporting constantemente implicado com figuras duvidosas, que estão sempre envolvidas em casos judiciais, aquilo não era a forma como eu queria ganhar. E tinha nojo daquele clube e reclamaria. Ponto. Independentemente do Sporting estar a ganhar ou a perder. E no Benfica, isso não aconteceu. Porquê? Porque o Benfica estava a ganhar. Ponto. De acordo. Há tirando os benfiquistas, obviamente que há exceções, tirando os benfiquistas mais ativos na vida do clube, os que não olham só para as vitórias e que tentam perceber como é que elas aparecem, tirando esses que percebo, e acho mesmo que tem um nojo gigante ao Boaventura, há alguém mais que tenha nojo ao Boaventura no Benfica? Não, pensam o quê? Não, ele agiu sozinho e o clube não sabia nada. Mas estamos a brincar. Eu não sei se acreditam nisso, sinceramente. Acreditam. Quem está mais ativo, quem está por dentro. Agora, depois também depende ou seja, não estou a dizer que toda a gente tem de ser assim. Há pessoas com um trabalho diferente e há pessoas que podem dedicar toda uma vida a um clube e há pessoas que não podem. Basta ir buscar certas páginas ao Twitter. O quê? Basta ir buscar certas páginas ao Twitter. E não só, o Twitter também é uma bolha, há mais pessoas. E percebes também o nível de isolamento político quase que a direção do Benfica chegou
Bem, quando vês um gajo que é o Pedro Guerra a rasgar a direção do Benfica esta semana. Quando vês um gajo do Tony, que é pá, ao contrário do Pedro Guerra, não é um avançado com um tacho, é só uma figura respeitada, com algum peso. Extremamente respeitado. Lenda, uma figura respeitada, já Extremamente foi convidado respeitado. neste podcast, cuja opinião acho que pesa também naquilo que são a estrutura do Benfica, também a dizer, atenção, Roger Schmidt não é o único culpado. Pá, quando duas figuras, por motivos diferentes e níveis de respeito diferentes, aliás, por uma delas não tem respeito nenhum, pá, dizem isto, tu Para pensas, que inspirou bem, a criação deste podcast. Fala pá, bem de sim, Pedro Guerra. sim. Não falo não. Olha, Pedro Guerra e João Malheiro, os dois à minha frente. Lá está ele. José Pina. Pronto, tocando no Porto. Pá, o Porto ainda assim é um caso diferente, porque enquanto no Benfica e no Sporting também temos um caso de isolamento de direção Claques, no Porto durante 40 anos as Claques Ora eram bem. a guarda pretoriana. Ora bem. Daí o jogo de palavras com a operação do Sr. Pinto da Costa, mais uma vez, e portistas durante muitos anos, e lá está, e não me cabe, já tivemos esta discussão, não me cabe na cabeça portistas que venerem Pinto da Costa, porque, deu-nos muito, ok, como exatamente? Pois. Diz-me, a eu acho que não forma há como portistas se que ganha. não... Ok? E tivemos cá dois e que não votariam Pinto Mas da lá Costa. está, depois é Mas tem essa. esta admiração. Tem sempre a Tem essa admiração. admiração, mas por outro lado também respeito muito, coisa que eu tenho a certeza que no Benfica e no Sporting não fariam, que é, eles tiraram de lá o gajo democraticamente. E não foi tirar, foi escorraçar. Pronto, Com e agora- 80, e agora- 20, porra. Pronto, e agora Aquilo é vocês, varrer dizem, agora completamente. vocês dizem, mano, o Vieira de Noronha não se contaram os votos. Pá, certo, pode-se... Não, houve malta que quis que o Vieira lá ficasse. Não. Epá, eu tenho não, a certeza claro que que se o houve. Vieira fosse a votos hoje no Benfica ganhava. Tenho a certeza. A certeza. Tenho a Pá, certeza. se me disseste que é aquela situação de um voto, um adepto, acho que um sócio, Não, um voto, nos um moldes sócio, atuais das Não, eleições. exato. Nos moldes atuais. Pois. Pá, sei lá, o resto é especulativo. Tenho a certeza que o Vieira ganhava. Pá, mas já estamos a dispersar. Pronto, claques. Obviamente que não quero uma claque que faça aquilo que os Super Dragões fazem. Pá, a partir do momento em que o Porto tem 12 mil bilhetes para o Jamor, 4 mil são apreendidos pela PJ porque iam ser revendidos pelos Super Dragões. Meu, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. um E terço para dos além do bilhetes. mais, prova que a direção anterior não era portista. Ponto. Não respeitava os sócios do Porto, não respeita critérios de prioridade de venda de bilhetes, não respeita listas de espera de sócios que querem ir ao Jamor. E E atenção, é isto. é preciso dizer uma coisa, isto aqui que aconteceu, acontecia há 40 anos, se calhar, não é de agora. Agora é que foi descoberto. E agora é que vamos começar a E ver. agora, e digo, tenho a certeza que André Vilas Boas também é uma personalidade que vai tirar tudo cá para fora, por sim vai ter uma postura muito idêntica àquilo que o Varandas fez no Sporting, que é cortar ligações com as claques. Achas? Acho. Tem alguma Pá, dúvida? também há toda a boleia do que é o processo judicial, isso até é uma ajuda. Então, mas vocês querem regalias quando está tudo em... Vocês estão a ser julgados por isto e por aquilo? Claro que não. Pronto. E para o resto dos sócios é Tem algumas justificável. dúvidas. Pode Até- tirar poder à claque. Cortar, muitas dúvidas. Não estou a dizer que não vão aos jogos, estou a dizer que simplesmente, olha, já não tens bilhetes garantidos. Sim. Eu acho que Ponto. aquilo está demasiado entranhado. Percebes? Ou seja, porque até agora os claques do Sporting até fizeram um protesto agora no jogo com o Estoril, só entraram mais tarde no jogo, porque muitos deles não conseguiram arranjar bilhetes para o Jamor, porque o critério de venda era, primeiro, quem tem um lugar especial do Sporting, e depois, em segundo, a antiguidade de Gamebox. Portanto, muitos deles não puderam ir porque é malta mais nova. Man, discutir critérios de venda do Sporting, concordo, também não acho que a antiguidade seja o melhor, acho que a assiduidade é o melhor. Se foste a mais jogos, acho que tens, esta época, acho que tens prioridade a ir ao Jamor. E eu, por acaso, felizmente, estou no topo da lista dos dois critérios. De antiguidade. Na antiguidade não, mas lugar especial. Ou seja, isto eu concordo. Agora, pedir certos privilégios para claques, não acho que faça sentido. De acordo. Porque raio que tu puxas só uma claque e as bilhetes garantidos. Vamos lá e puxamos pelo clube. Ok. Eu se for lá também vou puxar pelo clube. Mas tu não ficas 90 minutos a cantar como nós. E eu, ok, mas não há só uma forma certa de apoiar. Não é? Nem ninguém canta 90 minutos seguidos, de certeza. Bah, isso eu até posso admitir que haja malta que faz. Não, isso não é por aí. E respeito muito. Eu não sou contra. Até Pelo quero que contrário, se sou a incentive. favor, exato. Agora, também não acho correto estar a tirar lugar a outras pessoas só porque não cantam. Sim. Sim, Não acho que faça sentido. Pronto, e esta é a minha visão sobre claques. Qual é que é a diferença entre uma claque e um grupo organizado e eu, tu e tu? Olha, vamos os três à bola juntos. Então, somos um grupo organizado. Que é no fundo o que tem o Benfica. Já. Portanto, Tem um conjunto de organizados de pelos, não tem um bigode, não é? exatamente.
E, portanto, se calhar já não entramos pela Premier League. Fazemos isso noutra altura. Como é que estamos aí de tempo? Mais curtinho. É isso. Pode ser. Portanto, vamos entrar aqui nas nossas rubricas. Portanto, João Blanco, o teu facto. Mónaco, que garantiu um lugar na Liga dos Campeões do próximo ano, sendo que a sua última presença foi em 18-19. Se não me engano, é nesse ano que o Brahimi mandou o Lemar ir apanhar umas couves. Ou se calhar foi Deve no ter sido. anterior, não sei. O Mónaco não ganhou nos últimos 14 jogos que realizou na Champions e o último triunfo foi em 2017 com o Frente ao Leonardo City. Jardim. Olha, é bem possível. Com o Leonardo Jardim é treinador. Se calhar é contra o City. É bem possível ser contra o City. Ganharam no Etihad, acho eu. Bem, trago. Sim, portanto, a tua. Tu sabes o que é que quer dizer? A tua estava à declaração do espera. Schmidt semanal. Exatamente, trago aqui Roger Schmidt. Não trago. É dizer top player, top game. Acho que é uma declaração muito. We have to accept. Exato. Meu Deus. É do Rafael Leão, uma declaração recente. Para os jovens como eu e o Félix, é um prazer ter Ronaldo na seleção e trazer aqui um bocadinho esta nossa velha discussão da importância do Ronaldo na seleção, se deve continuar a ir, se não deve. Eu neste momento até quero discutir mais o que é que o Félix vai fazer à seleção, não propriamente o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo não é discutível. A questão dele ir ao Euro. O Ronaldo tem de ir, nem que seja pelo seu estatuto. Pronto, é isso mesmo que eu queria chegar. Eu lembro-me de quando Então o havia Di aquela... Maria tem de fazer 90 minutos de todos os jogos, nem que seja Ronaldo pelo tem de fazer seu também. estatuto. Sim, tem de fazer 90 mais 2. Mas o Ronaldo não se mete a lateral direita a bombardear bolas para a área. Fica lá só ali no Ronaldo redação. não se mexe mais. Mas se há um ano e tal, quase 2 anos, tivemos aí uma discussão sobre o Piers Morgan e o Manchester United e a seleção. Eu já não me lembro da minha opinião, mas acho que sinceramente fui daqueles que critiquei a continuação de chamar Ronaldo à seleção. Tenho de dar o braço a torcer e perceber que na altura estávamos todos muito afetados por tudo aquilo. Não concordo. E acho que o Ronaldo tem uma importância fulcral na seleção e deve continuar a ser convocado até acabar a carreira. O grande problema é que não tiveste propriamente pontas de lança portugueses bem este ano. Pontas de lança. Tivesse o Gonçalo Ramos a fazer uma época, ok. Sim, ok, teve ilusionado, mas de resto... Lá está, eu para mim só levava o Ronaldo por ser o Ronaldo, Eu não sobre para a jogar. seleção Mas já e falamos. havemos comentar também a convocatória que sai no dia 21, portanto, próxima terça-feira. Exatamente. Portanto, provavelmente- Falta um mês para o europeu. Portanto, hoje falta um mês, bem lembrado. Portanto, havemos comentar a convocatória para a semana, mas dou já aqui uma prendinha, que é convocar Félix e não convocar Pote em Trincão é terrorismo. Puro. Lembra-te que eu o pus nos meus Puro. convocados. Puro. E até fui atacado por isso. Vá, Rodrigo, diz lá o teu impostor. O meu impostor hoje é fraquinho. De só um ano que eu não me lembrar por onde ele passou. Ou em plástico. Estou a Impostor falar... em plástico. Em plastro, exato. O Gil Tu é que já, aceitaste. o Gil E tu já, aceitaste. já me baralhou. Pronto, falo de Pedro Rodrigues, que quando nós nascemos, ele já estava nos juvenis de San Isidro. Depois vai para o Barcelona, onde faz toda a formação, onde se estreia na equipa principal na época 7-8. Está no Barcelona até 15-16, onde nesse mercado no inverno vai para o Chelsea, mas isto toda a gente se lembra. Eu não me lembrava era agora, que na época 2021 ele salta do Chelsea Esteve na para... Itália, não foi? Ele está em Itália? Está em Itália. Roma. Roma. Tá Não em me Roma lembrava ainda. disto, Pois, não. me parecia que ele tinha ido para um E clube agora, italiano. desde 2021 até este ano, onde com 35 anos, não é? Só confirmar aqui, 36 anos já, para Pedro, como é que é possível? 36 anos, tem 44 jogos, 3 golos e uma assistência. Portanto, ele já está há 3 épocas na Lazio, mas esteve na Está Roma. na Não me Lazio. lembrava disto. Sim. Pois nem eu sabia. Mas aquilo que eu queria trazer originalmente, hoje levam 2. Era, e porque não falámos da Premier League, por isso é que eu tinha o Pedro, Eduardo, que também passou no Chelsea. Guarda-redes, sim. treinador. Calma, não é isso. Porra. Ele faz a sua formação no Mirandela, nos anos 90. Em 98 vai para o Braga. Depois está lá uma carrada de anos. 2006 é emprestado ao Braga. 2007 é emprestado ao Vitória. Braga outra vez 2 anos. E ele sai do Braga para o Génova em 2010, 2011. E em 11-12, Gil, onde é que ele joga?
11-12, não faço ideia. No Benfica. No Benfica? Porque as pessoas se lembram disso, lembram bem, ele faz alguns jogos interessantes até na A taça. concorrência dele, vou dizer, Era quem? Artur Moraes. Artur Moraes, foi. Onde depois é emprestado pelo Génova ao Istambul BB, não sei se isto não... É exatamente, é o que daria origem ao Istambul Basaksehir. 13-14 volta para o Braga. 2014-15 Dinamo Zagreb, 3 anos. Onde de repente, 16-17 vai para o Chelsea. Vai fazer Onde faz um jogo pelos sub-23 e um jogo pelos sub-21. Depois vai para o Vitesse em 18-19, onde faz 34 jogos e dá uma assistência. E 19-20 encerra a sua carreira como jogador no Braga, onde está lá até aos dias de hoje. Na estrutura, treinador de guarda-redes. É. E portanto, foi este o nosso episódio. Continuem a consumir 78. Hoje, não é? Hoje saiu o Casta de 78 com o Ixam. Portanto, podem ir ouvir. Não ouçam a mão de Deus. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!